É muito bom estar com vocês novamente. E hoje eu converso com Aline Barreiros, nutricionista, e nós vamos falar sobre como prevenir doenças através de uma boa alimentação. Esse é o segredo, não é? É o segredo, uma boa alimentação, isso mesmo. Pois é, Aline, eu sei que você é especializada em nutrição, a parte de oncologia. Isso, a minha especialidade são para pacientes com câncer, sou especialista na área de oncologia. Que coisa importante, tantos casos hoje em dia. Eu mesma tive câncer, né, na tireoide, e sei o quanto uma boa alimentação é importante, Sim. né? Bom, para qualquer pessoa, mas para quem teve câncer, principalmente, né? Principalmente porque tem muitos alimentos com agrotóxico, alimentos industrializados, tudo isso, né? Sim, que acaba influenciando não só no desenvolvimento da doença, mas até mesmo para quem já teve, é importante depois procurar um acompanhamento nutricional para prevenir a volta da doença, porque isso pode acontecer. Sim. Então, a alimentação, ela é um dos pilares ali, pensando em câncer, tanto na prevenção como durante o tratamento. Agora, o que eu achei muito legal é que a Aline tem, tanto no Instagram, a página dela no Instagram e a sua página no Facebook, ela fez várias perguntas. E as perguntas que surgiram foram as perguntas que nós colocamos aqui. A primeira delas foi, que todo mundo pergunta, é se é necessário comer de 3 em 3 horas. Sim, isso é algo que as pessoas têm muita dúvida. Né? E, na verdade, antigamente se falava, uma alimentação saudável é baseada em você se alimentar a cada 3 horas. Mas, bem da verdade, comer de 3 em 3 horas é um protocolo, ou seja, a nutricionista, junto com o paciente, vai decidir se essa é a melhor conduta. Não necessariamente vai se aplicar a todo mundo. Então, hoje já não é mais algo generalizado. Então, comer de 3 em 3 horas não necessariamente é necessário. É algo que a pessoa tenha que seguir. Depende de vários fatores. Mas, assim, existe uma regra de 4 em 4, 3 em 3, ou não existe? Não existe uma regra. Depende de vários fatores individuais. Então, por exemplo, como o metabolismo daquela pessoa funciona, principalmente se a pessoa está sentindo fome naquele horário, quais são os horários que a pessoa sente mais fome, como é a rotina dela, quais alimentos entrariam nessas refeições, qual é o objetivo da pessoa, é emagrecimento, é ganho de massa muscular, é um atleta, é uma pessoa no tratamento oncológico. Então, vários fatores são analisados para que o nutricionista consiga elaborar uma conduta, não tem uma regra, né? Então, depende, mas principalmente se fosse para dar um recado para as pessoas de casa, seria escutar mais o seu corpo. Você come, por qual motivo? É por fome? Isso é muito importante, porque às vezes a gente se alimenta no impulso, por comer, por beliscar, às vezes nem está com tanta fome assim. Então é importante começar a escutar o próprio corpo. Então, quando, por exemplo, as pessoas dizem que se você comer num número de horas de 3 em 3 ou de 4 em 4, na próxima refeição você vai estar sem tanta fome, isso é bobagem? Não, isso acontece. Então, por exemplo, eu pego um caso de uma pessoa que é ansiosa, ou de uma pessoa que fica muitas horas sem se alimentar. Então, por exemplo, toma café da manhã e só vai jantar, ou almoça e vai jantar muito tarde. Então, é interessante para aquela pessoa que se inclua um lanche mais leve entre uma refeição e outra, justamente para que ela não coma muito na próxima refeição. Mas se é uma pessoa que se alimenta bem na hora do almoço, janta teoricamente mais cedo e nesse intervalo não sente fome alguma, estaria comendo por obrigação e ela não tem nenhum objetivo específico de ganho de massa muscular ou não está passando por nenhum tratamento médico, né? Então talvez não seja necessário esse lanche intermediário. Ah, entendi. E a ingestão de água, Aline? Qual é a quantidade de ingestão de água? Porque algumas vezes os médicos recomendam 3 litros, outros 2 litros. Afinal, qual é a quantidade? Se for para saber certinho, pega o seu peso e multiplica por 35. Essa quantidade vai dar em ml. Os 2 ou 3 litros é uma estimativa geral que os médicos eles recomendam, porque tem que dar uma orientação mais geral. Mas sempre fica em torno de 2 e 3, por isso que eles falam isso. Mas multiplica o seu peso por 35. E me fala uma coisa,
é líquido ou tem que ser água? E pode ser água com gás ou tem que ser água? Para hidratação, sempre água. Então, mas sucos, chás, não entra como hidratação. É claro, você acaba se hidratando, mas pensando em limpeza do organismo, hidratar realmente as suas células, é água. Por quê? O suco ele vai ter outros componentes e o chá também, que muitas vezes vai precisar da água para ser digerido e metabolizado. Agora, a água com gás, o que acontece? Ela não pode substituir a água mineral. Ela não engorda, ela não faz mal para a saúde, então algumas pessoas gostam até de tomar água com gás, com limão, por exemplo, não há um problema. Mas pensando em substituição da água mineral, eu já não indico, porque o gás da água com gás, quando em excesso, ele pode interferir na absorção de cálcio. Então, contribui negativamente para a saúde óssea. Então, eu não, por exemplo, uma pessoa que precisa de 3 litros de água por dia, tomar 3 litros todo dia de água com gás já não é indicado. Agora, você estava falando de sucos, tudo isso. Suco de fruta, ele é indicado ou ele pode ser prejudicial? Porque tem gente, outro dia uma pessoa que estava fazendo... queria emagrecer, me contou que tomava litros de suco de laranja. Eu falei, mas escuta, você não vai emagrecer nunca, porque, pelo amor de Deus, a laranja é muito calórica. Sim, porque principalmente num suco de laranja, se for realmente natural e puro, você utiliza 5 laranjas para um copo. Sim. Então é como se você estivesse tomando, se ela toma 3 copos de suco por dia, 15 laranjas por dia. Nossa Senhora. Aí realmente não é indicado. Mas o suco, ele não é um vilão. É sempre importante preferir a fruta, eu indico preferir o consumo da fruta do que do suco, porque na fruta você tem fibras, então o açúcar da fruta é digerido mais devagar, então não tem picos de açúcar no sangue. Então, até pensando num público que quer emagrecer ou um diabético, por exemplo, é mais saudável comer a fruta. Mas não que o suco seja um vilão, mas depende de como você toma esse suco, quantas vezes por dia, então isso precisa ser visto. Mas um tempo atrás saiu que o suco dava cirrose, isso é um mito, tá? A frutose que pode contribuir para um problema no fígado é a frutose industrial, artificial, que você encontra nos produtos doces artificialmente. A frutose da fruta não contribui para uma cirrose. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Síndico, a nova obrigação dos condomínios, em geral, é o E-Social. Você está preparado? Você sabe que esse programa desenvolvido pelo governo federal, ele reuniu as informações previdenciárias, fundiárias dos trabalhadores, mas também tributárias e sociais de todos aqueles que prestam serviço ao condomínio de maneira remunerada, onerosa, de você, síndico, que recebe remuneração ou isenção condominial, porque é tudo controlado no mesmo programa. Então é importantíssimo que você se informe a respeito disso. O SICOM tem feito palestras gratuitas sobre esse tema, mas também algumas coisas você deve saber independentemente de fazer o curso. É necessário que você abasteça o sistema, informe ao seu administrador, se for terceirizada a sua administração, de tudo aquilo que acontece em termos previdenciários, fundiários e recolhimentos tributários, porque isso vai fazer parte do sistema e aquilo que não for informado no tempo certo poderá gerar multa e essa multa não é pequena. Você que é o síndico vai acabar respondendo pela sua omissão ou por informações incorretas. Tudo lá dentro dessa sistemática tem o prazo a ser seguido. Por exemplo, na questão da admissão de um novo trabalhador, que ele só pode começar a trabalhar depois que todo o sistema está informado a respeito de exames de saúde, a documentação, comprovante de residência, a inscrição no PIS, o número da carteira de trabalho, comprovante de residência, enfim, toda a documentação pertinente ao novo trabalhador que vai prestar serviço no condomínio de maneira permanente, tem que estar informado antes dele iniciar efetivamente o trabalho. Essas e outras informações estão lá no E-Social e eu recomendo que você nos procure para maiores informações. Até a próxima.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Minha convidada é a nutricionista Aline Barreiros. Aline, e substituir o açúcar por adoçante é uma boa opção? Depende. É o que acontece. Muitas pessoas, elas substituem o açúcar pelo adoçante, achando que é mais saudável, e consomem qualquer tipo de adoçante em quantidades exorbitantes, né? Então, tem gente que, por exemplo, vai adoçar um café e esguicha o adoçante no café. Não é indicado. Os melhores adoçantes, né, que não trazem prejuízo para a saúde em pouca quantidade, seriam os naturais. Estévia, xilitol. Os artificiais, é interessante que se evite, tá? É uma questão de paladar, mas os naturais são sempre melhores. Agora, outra coisa que a gente precisa falar é sobre diet e light. São melhores do que os tradicionais? E diferenciar o que é diet do que é light também, né? Isso. As pessoas confundem. As pessoas acham que light é só de gordura e diet é só de açúcar. Mas, na verdade, diet é quando é retirado 100% de um ingrediente daquele produto. Que pode ser açúcar, gordura, sal, qualquer coisa. Diet é 100%, não necessariamente de açúcar. E light é 25% de algum ingrediente. Então, é interessante que quando alguém, né, vá no mercado, no intuito de comprar algo diet light, se pergunte o que está procurando. Está procurando um produto sem açúcar, sem gordura, sem sal? O que é? É 0 calorias? Porque senão a pessoa pode estar comprando algo achando que está comprando, por exemplo, um produto sem açúcar e, na verdade, aquele produto tem açúcar, mas não tem gordura. Então, isso é necessário ser observado. Mas não necessariamente essas versões são melhores que as versões tradicionais. Normalmente, esses produtos, eles contêm, por exemplo, um produto sem açúcar, eles vão colocar outros tipos de adoçantes ali para tornar aquele produto palatável. Normalmente também coloca mais gordura para deixar aquele produto mais gostoso. Então, não é mais saudável, até porque os adoçantes que a indústria utiliza são adoçantes mais baratos. Então, sempre é interessante olhar o rótulo, os ingredientes, porque não necessariamente aquele produto vai ser mais saudável. Outra coisa, hoje em dia fala-se muito na tapioca, né? Todo mundo, eu vou fazer crepioca, tapioca. Tapioca é melhor que pão? As pessoas, elas acabam ficando frustradas com a minha resposta. Não é melhor que pão. Uma tapioca equivale a um pãozinho francês. Olha aí. Então, não dá para substituir pensando que você vai estar ali fazendo milagres no seu café da manhã. Mas o que acontece? A tapioca, ela veio como um grande substituto para pessoas que não são celíacas ou que não podem consumir glúten, porque ela não tem, ao contrário do pão francês. Então, uma dica é, pensando em emagrecimento, se você não tem problema nenhum em consumir o glúten, tanto faz a tapioca ou o pão francês. Então, uma dica é sempre consumir fontes de fibra junto com ou a tapioca ou o pão francês. E o ovo, afinal, é vilão ou é mocinho? Afinal, é ovo? Mocinho. Ovo pode comer um ovinho todo dia? Pode. Tem estudos que mostram que até um ovo por dia não altera colesterol, não traz prejuízo para a saúde. Pelo contrário, o ovo é uma boa fonte proteica. E o peito de peru, ele é saudável? Porque tem sódio, né? O peito de peru, ele não é saudável. Ele é um vilão disfarçado de mocinho. Ele não é saudável. Ele é um embutido como qualquer outro. Ele só tem menos porcentagem de gordura. Mas ele tem sódio, ele tem o nitrato e nitrito que são cancerígenos. Então, não é interessante consumir. E os sucos detox, eles funcionam?
Que também é moda, né? É agora? moda. O que acontece? O suco detox, ele não é uma preparação milagrosa como se vende por aí. Não é ele que vai sozinho desintoxicar o seu organismo ou fazer a pessoa emagrecer. Mas o suco detox, ele é interessante porque ele tem num único suco um combinado de alimentos que estimulam a desintoxicação. Né? Então, ali você acaba consumindo num único copo frutas, legumes, fibras, às vezes algumas especiarias, como o gengibre. Então, é legal você acrescentar isso na sua rotina, mas ele não é milagroso. Bom, então, na verdade, tudo também é equilíbrio, né? Sim. Por exemplo, tem muita gente que substitui o jantar por lanche. E isso? O que acontece? Não é que dependendo do lanche, não é que ele é ruim. Se for um lanche equilibrado, um lanche mais voltado para aqueles sanduíches naturais, quando eu falo sanduíches naturais é sem a visão dos embutidos, né? Mas que tenha verduras, legumes, um pão integral, acompanhe ali uma proteína de boa qualidade, até poderia substituir. Mas eu não indicaria substituir todos os dias, ou seja, o hábito daquela pessoa é consumir sempre lanche no jantar. Por quê? Almoço e jantar, na nossa cultura, são as refeições que nós temos a oportunidade de consumir legumes e verduras. Não que nós não possamos consumir em outros horários, mas é o mais comum dentro da nossa cultura. Se a gente omite o jantar, já tem uma refeição a menos para consumir esses alimentos. E a base da nossa alimentação tem que ser de verduras e legumes. Além disso, quando você sempre prefere o lanche, você sempre está consumindo um único tipo de carboidrato, que é o pão. Então, acaba não tendo uma variedade. Então, não que é ruim, mas todos os dias eu diria que não é legal. Bom, já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gambeiro Gaspar, cirurgia dentista, dando uma dica sobre saúde bucal. Olá, Mônica. Hoje vim esclarecer uma dúvida sobre perfil prognata. O que é um perfil prognata? Diferente do perfil harmônico, onde a maxila, a estrutura maxila, que é esse osso, onde estão os nossos dentes superiores, com a mandíbula, que é o osso onde estão os nossos dentes inferiores, eles estão em harmonia, o crescimento deles foram de acordo um com o outro, ou seja, a maxila com os dentes superiores sobrepondo um pouquinho a mandíbula, que são os dentes inferiores. Isso é o perfil normal harmônico. O prognatismo, o que é isso? Diferentemente disso, houve um super desenvolvimento na parte mandibular, e onde a maxila não se desenvolveu tanto. Ou seja, aquele paciente que tem aquele queixo muito projetado para frente, aquele paciente muito queixudo, e os dentes inferiores, eles sobrepõem muito os dentes superiores. Deveria ser ao contrário, né? Então, eles sobrepõem os dentes anteriores e inferiores, está muito sobreposto aos dentes superiores. Isso é o paciente prognata. Como corrigir isso? Se o paciente ainda é criança ou está no começo da adolescência, né, onde não calcificou toda a estrutura óssea, está em desenvolvimento ósseo, isso daí é um problema de ordem dentário, que os dentes estão projetados muito mais para frente, inferiores, e esquelético, né? A mandíbula se desenvolveu em excesso. Então, é um tratamento em conjunto da ortopedia com a ortodontia, né? Então, com o aparelho ortopédico, se corrige essa mandíbula para retrair, para ir indo mais para trás, e essa maxila para ser estimulada para ir um pouquinho mais para frente, né? Isso junto com o aparelho ortodôntico na idade correta. Paciente deixou e foi se importar com isso só na fase adulta. Na fase adulta não dá para usar ortopedia, os ossos já estão calcificados, não vai ter finalidade nenhuma um aparelho ortopédico num paciente adulto. Tratamento ortodôntico para corrigir o alinhamento dos dentes, juntamente com cirurgia ortognática, que é uma cirurgia que faz leva a mandíbula para o local onde ela deve estar e leva também a maxila um pouquinho mais à frente. É uma cirurgia ortognática junto com o aparelho ortodôntico. Por isso que a gente pede para quanto mais precoce ir no dentista para estar corrigindo, mais fácil o tratamento, tá? Qualquer dúvida, entre em contato no meu e-mail e até a próxima semana.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O meu papo de hoje é com a Aline Barreiros sobre alimentação saudável. Mas antes, confira uma dica com o designer Eloy Oliveira. Eloy, e a dica de hoje? Bom, dica de hoje, azul. Azul, que a gente adora, né? Eu também adoro. Com certeza. É. E esse azul traz aqui as composições de tecido que eu adoro, né? O floral, né? O poá e a flor de lis, que é muito romântico. Então você percebe que o dono deste quarto, claro, nada mais é mais clássico, mais tradicional, porque tem elementos, por mais que a cabeceira seja um elemento reto, clean, as molduras trazem um elemento mais clássico, as arandelas que dão esse charme, as estampas, né? Porque o floral, ele é um... As cortinas são belíssimas também, não? Linho, que é um linho que a gente trabalha de um formato muito prático, que é um tecido que você tira, faz a manutenção dele, já coloca, não encolhe. Os chales que dão todo o romantismo, que é a questão do floral, que ao mesmo tempo é ousado você vir com uma estampa forte na cortina. Então todo esse coordenado, né, é harmonioso, é gostoso, é repousante, e é um charme ao mesmo tempo. Né? Parabéns pelo seu trabalho, que tá bom. Muito bonito. Que bom, obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Eloy. Aline, quais são os alimentos mais indicados assim no verão? Alimentos que tenham maior teor de água, que sejam mais refrescantes. Então a hidratação é de suma importância. Frutas, porque elas contêm também a água e acabam refrescando. E verduras e legumes principalmente. Então evitar alimentos muito gordurosos, frituras ou ricos em açúcar, porque a nossa digestão fica mais comprometida e nós precisamos de alimentos que tenham maior porcentagem de água. Outra coisa que muita gente que quer emagrecer fala de suco de limão, tomar suco de limão em jejum. Isso é bom? Para o emagrecimento, pensando em emagrecimento, não. O suco de limão, de maneira isolada, ele não propicia o emagrecimento. Mas o suco de limão em jejum, ele é interessante para melhorar a digestão. Então, por exemplo, pessoas que têm a digestão mais lenta, um suco de limão em jejum contribui muito para melhorar a digestão ao longo do dia. E também pensando em estimular o sistema imunológico. Então, o suco de limão, por ter vitamina C, então ele acaba estimulando o nosso sistema imunológico. Mas não pode prejudicar para quem tem gastrite? Não precisaria ver isso com um médico ou não? Para quem tem gastrite, os alimentos ácidos devem ser evitados. Agora, para pessoas que não têm gastrite, não teria problema algum. E quais alimentos são proibidos, por exemplo, durante a gravidez? Alimentos artificiais. Se fosse para classificar entre proibidos e permitidos, entraria na lista dos proibidos os alimentos artificiais por conterem muita química, muito açúcar, muita gordura, muito sódio. E a mãe tem que pensar que tudo que ela come vai para o bebê. E mais do que isso, tem uma fase que é da concepção até os 2 primeiros anos da criança, que é quando tudo que essa criança consome
na barriga da mãe, ou leite materno, ou alimentação, a introdução alimentar, contribui de maneira única para a formação e desenvolvimento dela. E é um tempo único, porque isso vai repercutir no futuro. Então, alguma doença que aquela pessoa vai vir a ter na adolescência ou na fase adulta. Então, desde a barriga da mãe, ela precisa se preocupar com o que ela está consumindo, porque vai sim passar para o bebê e interferir no desenvolvimento dele. Uma outra coisa, né? Fala-se muito hoje de pasta de amendoim. Afinal de contas, ela é aconselhável, é saudável? E qual a frequência do consumo? Se for pasta de amendoim, 100% amendoim, que é aquele amendoim torrado, não tem problema algum você consumir. Só que a quantidade, ela precisa ser uma quantidade dentro ali das tuas necessidades diárias calculada, porque o grande erro é que as pessoas ficaram sabendo da pasta de amendoim, esse alimento foi visto como saudável e elas estão consumindo em excesso. E pasta de amendoim é muito calórica. É fonte de gorduras boas? Sim, mas é um alimento muito calórico. Então, se você consome várias colheres de pasta de amendoim por dia ou em várias refeições, isso pode prejudicar o seu objetivo de emagrecimento ou até mesmo a sua saúde. E outra coisa, como é que a gente pode evitar? Porque muita gente tem cristais nos rins, né? Areia, cristais, como é que a gente pode evitar isso? Água, muita água, tomar cuidado com alimentos ricos em sal, em sódio, mas também o que pouca gente fala, mas é necessário ter um controle na alimentação, é alimentos ricos em cálcio e também proteína. Então, se é uma pessoa que consome muita proteína por dia ou muitas fontes de cálcio por dia, pode contribuir para a formação do cálculo renal também. Dica final para o nosso telespectador. Que pena, passou muito rápido. Verdade. Se fosse para dar uma dica para vocês de casa, seria: baseiem a sua alimentação em alimentos de feira. Descasquem mais e desembalem menos. Consumam mais alimentos naturais, né, verduras, legumes, frutas. Consuma mais água e evite excessos de açúcar, de gordura e alimentos industrializados. Muito obrigada, foi muito bom. Obrigada. E você, entre no YouTube, Arte de Viver Vídeos, onde você vai ver tanto este programa como pode rever todos os que vocês tenham perdido. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.